Cleberson, se engana quem acha que Santa Catarina é só Balneário Camboriú. Nós já trouxemos aqui várias pessoas que falaram das cidades aqui em torno e hoje nós vamos trazer mais uma. E aí, hoje, mais uma novidade para você. Nós estamos trazendo aqui uma pessoa especial que vai falar de incorporação imobiliária em uma cidade que está crescendo aqui no litoral catarinense. Eu gostei do Instagram dele, construtor milionário, já chega com o pé na porta. Impulsionando, hein? Mas antes da gente falar com o nosso convidado de hoje, que é uma referência aqui na região, vocês vão entender, o cara tem, deixa eu ler aqui, 15 anos de mercado, construtora, CEO da Maga Empreendimentos, que é o Everton Ribeiro. A gente precisa agradecer todo mundo que torna isso aqui possível, né? Então eu queria agradecer o pessoal do IBREP que empresta esse espaço lindo, onde nós estamos gravando para você. Queria agradecer o pessoal da minha equipe, da minha querida agência Black Marketing, que edita esse material que chega na tua casa por áudio e por vídeo. Queria agradecer o meu amigo Cleberson, da Atmo Investimentos Imobiliários, e também os nossos parceiros da Compre Alugue Agora, o pessoal da Te Garante, que criou um modelo de negócio maravilhoso para corretor autônomo. Queria agradecer também o pessoal da Housing, né, Cleberson? Recebe a gente tão bem. Hospedagem em São Paulo, estamos chegando, hein? Está aqui o Otto que não nos deixa mentir. Queria agradecer também o pessoal da Tecmob, CRM Imobiliário, e queria agradecer o pessoal da AP11, do Grupo Santander. Pessoal, muito obrigado. Sem a ajuda de vocês, nada disso aqui aconteceria. E não pode esquecer, você que está assistindo aí, quer fazer parte desse time de patrocinadores que ajuda esse canal aqui a chegar a mais pessoas, entra em contato com a gente nos comentários, escreve "eu quero", que a nossa diretoria entrar em contato com você. Isso aí, isso aqui é uma iniciativa educacional. Agora corta para a vinheta aí. Você não precisa de muito dinheiro para começar, não precisa do melhor imóvel, nem precisa do melhor terno ou gravata, do melhor carro ou do melhor celular. Você não precisa estar na melhor imobiliária da cidade, nem de cursos de gurus que sabem tudo ou de escolas técnicas antigas. Quando você é um corretor de imóveis, você não precisa de alguém dizendo o que você pode e o que você não pode. Quando você é corretor de imóveis, tudo o que você precisa é de um celular, Wi-Fi e boas ideias. Comece agora. A sua vida pode ser incrível como corretor de imóveis. Convidamos corretores de imóveis para responderem uma simples pergunta. O que você faz? Saber o perfil do cliente, né? O que ele procura, metragem, bairro. Então, perguntamos o que isso significa para quem conseguiu achar seu imóvel ideal. A gente sabe o que você faz de verdade e seu real impacto na vida de tanta gente. Compre Alugue Agora. E aí, corretor de imóveis, você está participando do portal mais revolucionário do mercado imobiliário, da maior rede de corretores que mais cresce no Brasil? Eu estou falando da Te Garante. Aqui, os seus benefícios são inúmeros e é tudo 100% gratuito. Você está esperando o quê? Clica no link agora, se cadastra os seus imóveis, você vai anunciar gratuitamente nos portais, vai ter toda a burocracia administrada por nós, vai vender muito e ganhar 70% de comissão de venda e locação. Clica no link e cadastre-se já. Bom, voltando agora, fazer aqui uma errata, eu falei Everton Ribeiro e é Everton Ricardo, até porque está bem acima do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro tem que trabalhar muito para conseguir alcançar o nosso amigo Everton. Everton, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Renato. Tudo certo, estamos aí. Prazer, obrigado pelo convite. Prazer, Renato. Prazer, Cleberson. Estamos à disposição. Vamos bater um papo aí. Acho bem bacana o perfil aí dos episódios de podcast. Acho que é uma maneira da gente compartilhar conteúdo e troca de experiência, né? Eu acho que agora a gente já pode entrar para os finalmente que a audiência quer saber. Primeiro, a primeira coisa que a gente precisa saber, Everton, as pessoas precisam te conhecer um pouco da história da Maga, entender como você chegou aqui, o que a Maga promete e também como a gente pode, junto contigo, explorar esse mercado. Então, eu queria saber primeiro, quem é o Everton? De onde ele veio? Então, eu sou formado em Engenharia Civil, eu moro em Itajaí, litoral norte de Santa Catarina, aqui do lado de Balneário, né?
Eu sou morador de Itajaí, mas eu tenho uma construtora incorporadora em Navegantes, que para mim é uma cidade, é uma joia ainda, né? Então tem muito o que crescer ainda. Eu sou suspeito a falar, porque eu trabalho lá há 15 anos, que nem o Renato comentou. Eu estudei engenharia civil em Itajaí, na Univale, então eu sou formado em engenharia civil, mas o que eu menos faço hoje é engenharia. Eu estou como gestor da minha própria construtora, né? Então eu faço toda a gestão ali de todos os setores da empresa. Claro que a engenharia tá no sangue, mas eu fui para uma área mais administrativa e financeira, comercial também. Hoje a gente já tem vários setores na empresa, né? São 15 anos, mas eu tenho 11 anos de CNPJ, de lá para cá são 300 apartamentos negociados, desses 300 negociados, 120 entregues e 186 apartamentos em obra nesse exato momento. Então é uma equipe grande, é uma empresa que está em crescimento e é isso, eu gosto de compartilhar conteúdo e conhecimento aí. Casado, 2 filhos, um casal de filhos, 2 atletas, na verdade. Opa. Nesse exato momento, minha filha está numa competição estadual em Florianópolis, legal. Ginástica rítmica. É a 4ª etapa, se eu não me engano, da Copa de Ginástica Rítmica. E ela, toda etapa, ela pega ouro, prata, ouro, prata, ouro, prata. Que orgulho, hein? Que orgulho pro pai, né? É isso aí. Minha filha mais velha já fez ginástica rítmica, mas ela vai trocando de atuação. De ginástica. Agora ela tá no piano, agora mudou legal. Completamente a vibe dela. Me fala, por que Navegantes? Porque muito se fala de Balneário Camboriú, se fala um pouco de Itajaí, de Itapema, mas se fala de Floripa. Navegantes começou a destacar agora. Por que você lá atrás escolheu Navegantes? Então, Renato, é até gostoso de falar, né? Porque faz parte da minha história, então vou voltar um pouquinho lá na história. Eu sou casado, né? 2 filhos, eu sou casado há 23 anos com a mesma esposa, que já é um recorde, né? Tá 23 anos com a mesma esposa. Bem acima da média. Bem acima da média. E um período do nosso casamento a gente morou fora do Brasil. E nós fomos para fora do Brasil para trabalhar, juntar dinheiro. Nós moramos 6 anos na Europa. Quando eu voltei, meu pai falou para mim, cara, compra terreno em Navegantes. E, claro, Navegantes é mais barato que Itajaí, mais barato do que as cidades da região. Aí eu fui comprando terreno lá e acumulando terreno lá, mas nunca imaginei que eu ia virar um construtor e um incorporador. Só fui para lá porque era mais barato a terra. Você comprou como investimento de valorização mesmo. É isso. Para um dia talvez até construir e morar lá. Ia construir minha casa lá, por exemplo. E aí depois eu fui mais um pouquinho para a Europa, juntei mais um pouquinho de dinheiro, voltei e aí nós tínhamos o terreno em Navegantes, 50 mil na poupança e meu pai de novo disse, cara, aí era 2012, né? Cara, faz casa para vender porque tá todo mundo construindo para vender. Não trabalha de pedreiro para os outros, né? Vai lá e constrói e vende. E aí, como eu já tinha o terreno, e aí foi assim que começou. Aí depois me deu muita vontade, e ainda tenho vontade de ir empreender em outras cidades, porque a construção civil, ela é muito próspera, né? Sim. E só que, cara, eu tô podia dizer até que é uma zona de conforto, que é até um pecado para o empresário dizer que ele está na zona de conforto. Mas é gostoso tu estar lá, porque daí lá eu já conheço toda a região, todos os donos de imobiliárias, todos os corretores, então tá mais confortável para mim realmente. Eu fui ganhando no mercado e aí eu tô lá, né, cara? É uma área ainda que é considerado barato, então eu já estou acostumado com todo mundo está acostumado comigo, só não sou prefeito, né? Falando de eleição, sabe, que né? passou. Tá aqui, né? Quem sabe, tá. Mas eu sou bem participativo lá em várias associações e, enfim, Sinduscom, Conselho da Cidade, Concidade e tal. A sensação que a gente tem, Everton, é que Navegantes está num processo de desenvolvimento muito grande. Porque assim, a gente vem para Balneário de 2 em 2 meses, ou uma vez por mês, né? Nosso aeroporto é Navegantes. E toda vez que você chega tem um negócio novo, tem uma obra nova, tem um trem andando. É isso mesmo? Como é que está o comportamento da cidade hoje? É um canteiro de obra, né, cara? Ano passado foi aprovado um novo plano diretor.
E aí houve muita dificuldade para todo mundo entender quais eram as novas regras. Os artigos ali, né, do decreto, o plano diretor é um decreto, né? Mas aí passou por mais uma revisão e agora em 2024 foi dado a assinatura do decreto que está valendo agora na cidade. E melhorou bastante para as cidades, inclusive em questão da altura, por causa do aeroporto, que o Renato comentou, a gente tem uma limitação de altura lá em Navegantes. Então, só que agora houve um outro entendimento da lei, que a partir de 4 quilômetros, um raio de 4 quilômetros da pista de decolagem do aeroporto, a gente pode construir mais do que 12 pavimentos. Na verdade, eles olham por metro, né? Mais do que 45 metros de altura. E isso eu acredito que está alavancando bastante os lançamentos lá. Além disso, tem todo o canteiro de obra da própria prefeitura, governamental, né? Do estado. Tem bastante coisa acontecendo lá em Navegantes. Eu gosto. Só para falar de números, não é nem eu que estou falando, tá no site do IBGE, né? Dobrou a população em 10 anos, na verdade 12 anos. Dobrou a renda per capita em 10 anos, então a renda per capita de Navegantes está bem alta. Navegantes nós temos duas BR-101 e BR-470. Aqui próximo de nós, somente Curitiba tem duas BRs. Balneário Camboriú, por exemplo, não tem duas BR. Então, é uma cidade que tem duas BRs. O segundo maior porto do Brasil, só perde para Santos. O segundo maior porto pesqueiro do Brasil, pesqueiro artesanal, só perde para Santos. Cara, Santos é o maior do Brasil, né? Não é difícil ganhar deles. Que mais tem? Aeroporto Internacional, o segundo maior aeroporto fora de uma capital, só perde para Viracopos de Campinas, que também é uma cidade gigante, né? 3 milhões de habitantes. Então, assim, para mim, Navegantes está bombando. Embora as pessoas falem que ainda vai vir a hora da vez ou a bola da vez vai ser Navegantes, para mim já é realidade. Já tá chutando. Por isso que eu não quero sair de lá, entendeu, Renato? Tu perguntou por que Navegantes? Porque eu já estou consolidado. Então, para mim, quando Navegantes valorizar ainda mais e vai ter mais rentabilidade nos imóveis, eu já tô lá. Então, todo mundo já vai lembrar do nome da minha construtora. Então, é mais fácil para mim. E tem as coisas em torno, né? A própria proximidade aqui com Balneário Camboriú, o atendimento do aeroporto daqui. Acho que Penha também está do lado, ali o Beto Carreiro. Sim. Que Respinga e Navegantes. Então, isso imagino. E é muito próximo, né, cara? Muito próximo. A gente desce lá, vem andando, você vai vendo tudo muito colado, assim. E é praia, né, cara? Todo mundo quer morar na praia. Eu sou do interior de São Paulo, mas quando eu falo todo mundo, é todo mundo. Eu vendo apartamento para colombiano, cara, brasileiros também que moram fora do Brasil, né? Eu já vendi apartamento para italiano, não é para brasileiro que mora na Itália, é italiano mesmo. E brasileiros que moram fora do Brasil. Então, todo mundo quer morar em Balneário Camboriú, todo mundo quer morar na praia. Então, Navegantes tem isso também, né? Fazer um adendo para você que está assistindo aqui. O que o Everton está falando, primeiro, na fala dele, quando fala-se do aeroporto, existe no aeroporto uma limitação, um raio de limitação do que se pode ou não verticalizar. E essa limitação, ela não é só horizontal, tá? Ela é vertical também. E aí se desenvolve um projeto da ANAC, que é o cone de aproximação, que é um raio onde o avião pode fazer manobras dentro desse raio e não pode ter nenhum tipo de aparato, ou seja, um prédio pode virar um aparato dentro de um cone de aproximação e pode prejudicar essa manobra do avião. Então se cria esse raio, esse cone imaginário para poder avaliar o que é permitido ou não construir. E a partir disso a cidade se desenvolve em torno desse cone. Agora a gente vindo para a dinâmica de Navegantes, o que cabe falar? Nós temos aqui do lado o balneário. O balneário já tem uma economia muito voltada para o turismo, né, e principalmente entretenimento e lazer. E beneficiou muito o crescimento, igual a gente vê na Brava, com essas questões lindeiras, e está aqui do lado agora em Porto Belo. Só que existe uma economia aqui que gira em torno do porto, como ele mesmo colocou. Sim. A gente tem um porto que movimenta, se não me engano, quase 50 bilhões foi a última projeção do ano passado. Então, se você avaliar Navegantes no cenário nacional, é uma economia muito pujante. Itajaí é uma economia muito pujante. Só que Navegantes também está se beneficiando com isso, porque Itajaí chegou numa limitação do porto.
E está havendo uma expansão que já começou há cerca de mais de 3, 4 anos atrás, que é o Porto Navegantes, está se expandindo e já com o aeroporto que é internacional, né, que existe essa possibilidade, está fazendo com que a cidade se desenvolva numa velocidade vertiginosa, né? E com uma diferença, quando você tem essa limitação de gabarito, você não consegue também potencializar tanto. Então tem alguns terrenos que vão ganhar valor, tem outros terrenos que não vão ganhar tanto valor, mas a cidade tem demanda e vai projetar cada vez mais esse crescimento por conta dessas dinâmicas que eu coloquei. A gente pode ver, Everton, que a cidade cresce muito, principalmente, e tem potencial para a parte logística, exatamente para essa parte de porto. Quando isso acontece na retaguarda, o que a gente percebe é que as empresas vêm de fora instalar os seus pontos, os seus centros de distribuições aqui, porque é cara a parte alfandegária, que é você botar no porto para poder esperar o navio chegar. Então se bota do lado de fora. Só que quando a empresa faz isso, ela também traz para essa região funcionários que vêm deslocados de outras regiões. E normalmente exige uma demanda, né? Surge uma demanda. E aí você tem que ter a oferta, que aí entra onde a gente está falando dos apartamentos, que aí em São Paulo tem muita ideia dos apartamentos compactos, mas já está virando a característica aqui. A gente estava falando mais cedo que Itajaí gerou um espaço que os apartamentos começaram a ficar mais compactos, mas não só isso, começou a se ter necessidade de lofts, de estúdios, de kitnets, de unidades que antes eram consideradas precárias, né? Eu vejo que você está explorando muito isso, muito bem isso do outro lado. Como é que você enxerga esse mercado, com essa pequena overview que eu dei aqui, para os próximos 10 anos em Navegantes? Para os próximos 10 anos. Eu vou falar o que aconteceu hoje, né? Baseado na minha experiência, o que aconteceu esse ano. Para os próximos 10 anos, a demanda, o Brasil não para, né? Então vamos lá, como engenheiro civil, o número é bem simples. Na prática é assim, você demora 4 anos para fazer 200 apartamentos ou 100 apartamentos. Só que nasce gente todo dia. Nasce 50 por hora, sei lá. Então, cara, a demanda nunca vai acabar, Cleberson, no meu modo de ver, no Brasil, né? E principalmente na nossa região. Porque eu demoro, e eu não tenho capacidade de fazer, eu como Everton, como empresário, não tenho capacidade técnica, operacional, nem financeira, para fazer 3 torres de 200 apartamentos, são 600 apartamentos. Então tem outras construtoras fazendo 80, 100, 120, só que nós demoramos 4 anos para entregar. Então, cara, eu vejo uma demanda que ela é surreal, assim, chega a ser surreal mesmo. Para você entender em números, que vocês já devem saber, que vocês estão acostumados com o mercado imobiliário, mas para falar para o pro pessoal que está do outro lado da câmera, a ideia é assim, ó, eu lancei um prédio em parceria com a House esse ano, em fevereiro, eram 80 estúdios de 40 metros quadrados. A gente iniciou a venda a R$400 mil, só que eram 80 e tinham 500 pessoas querendo comprar 80 apartamentos, porque elas estavam dispostas a pagar R$400 mil. A gente vendeu 27 apartamentos em um final de semana, que foi o lançamento, sexta, sábado, domingo. Aí o que eu fiz? Subi o preço para 450. Só que tinham 500 pessoas querendo pagar 400 mil. Quando eu subi para 450, essa demanda diminuiu para 250 pessoas. Aí vendeu mais 8, 10, subi para 490 mil, quase 500. Aí diminuiu a demanda de novo. Então é assim que o mercado funciona. Acaba que a demanda nunca vai acabar, mas acaba que a valorização dos imóveis acontece para você poder cadenciar. Senão, daqui a pouco eu tenho que lançar 50 prédios e eu não dou conta operacionalmente falando, né? Legal você descrever isso, assim, porque isso é um movimento comercial que é feito em relação à oportunidade. Ou seja, eu tenho uma regra de 5 pessoas para cada unidade, então eu tenho um espaço para ganhar margem dentro da incorporação. O que não acontece em algumas praças, igual a gente está imaginando Goiânia aí, a gente tem uma limitação, a gente consegue fazer isso quando o produto está muito aquecido, mas a gente não vai ter uma pasta de 10 unidades, 10 pessoas para uma unidade, 5 pessoas para uma unidade, normalmente você tem 3, 4 no máximo aí para cada unidade. Então, uma coisa que pode acontecer, né, a partir do momento que as pessoas estão vendo esse vídeo, uma coisa que os concorrentes também vão falar, existe um mercado lá, né? Mas como é que você enxerga esse mercado nesses próximos 3 anos, vou encurtar assim, a partir do momento que você começa a surfar, outros construtores querem entrar e surfar também. Aí entra a briga que é a antiprofissionalização, porque quem não sabe jogar esse mercado e não sabe trabalhar com preço, muitas vezes ele atrapalha o seu trabalho. Sim. Porque ele vai chegar lá
E quando você está subindo, ele está descendo, ou ele está estável aqui num ponto que não consegue fazer. Só que o custo sobe constantemente. Sim. Né? E o preço nem sempre, porque o preço ele é determinado pela essa movimentação de mercado. E é difícil fazer um alinhamento com todo mundo. Como é que você vê esse posicionamento daqui para frente? Porque se fosse 5 incorporadores, fica mais fácil trabalhar. Mas um mercado que ele é novo, normalmente tem espaço para todo mundo e não tem barreira de entrada. Eu vejo uma competição bem bacana, na verdade. E o que eu tenho feito, né? Até contando segredos aí para os incorporadores, que eu gosto de, na verdade, ir lá no Instagram, que nem o Renato falou, eu ajudo muito incorporadores, né? O que eu faço na prática? Cara, eu sempre entrego algo melhor que o outro, meu concorrente não está entregando. Embora ele está balizando o preço do mercado pelo preço e não pelo valor, então tá todo mundo vendendo a 400 mil, eu entrego alguma coisa que ele não está entregando. Por exemplo, já está acontecendo isso em Navegantes, tá? Depois que eu lancei esse empreendimento de 80 estúdios, né, loft, outras incorporadoras estão lançando. Inclusive sem vaga de garagem, por exemplo, que para mim é uma novidade lá em Navegantes. E está conseguindo vender, só que o preço é bem mais baixo. O que eu fiz? Eu estou colocando coisas na área de lazer que eles ainda não colocaram. Por exemplo, sauna, o nosso apartamento tem sauna, o nosso prédio, né, vai ter sauna, bicicletário, ferramentaria. Bicicletário até todo mundo já tem, mas ferramentaria com as ferramentas, aspirador de pó, escada, para o morador emprestar, alugar ali pelo aplicativo e usar. Então, por ser estúdio, não tem nem espaço para tu colocar uma escadinha de alumínio e um aspirador de pó dentro do apartamento. Então, o condomínio vai ter guarda-sol de praia, cadeira de praia, maleiro para guardar mala, porque lá a hospedagem vai ser usado para isso também, né? Para hóspede de curto prazo. Eu estou entregando coisas assim, é um exemplo, né? Um exemplo. Então, algumas coisas que a gente tenta fazer. Outra situação que aconteceu comigo foi a questão do elevador. A maioria entrega com 2 elevadores. Aí eu meti 3 elevadores. É melhorar o fluxo. Aí eu treino minha equipe para melhorar o fluxo, porque são 80 apartamentos, 8 por andar, porque são 12 andares, né, por causa do aeroporto. 2 de garagem, ou 3, e 8 ou 10 apartamentos por andar. Então tem que ter mais elevadores. Aí eu treino meu gerente de vendas, gerente comercial, todos esses pontos positivos, foca no positivo, vai lá e treina os corretores da cidade toda para a gente vender melhor que o concorrente. Melhor tanto em valorização e melhor em produtos, volume, né? Volume também, né? Para não deixar de vender nenhum mês, por exemplo, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, aprofundando nisso. Mas não é fácil, né, gente? O jeito que eu tô falando parece fácil, mas não é. É que não na é só prática... ir lá construir, não, tá? Calma. É que na prática eu tenho que fazer alguma coisa diferente do meu concorrente. Quando você fala né? em opcional, e aí entra onde eu estava querendo fazer a pergunta, eu queria entender você a classificação e o perfil desse cliente hoje. Né? Vamos fazer uma análise aqui. Quando a gente fala apartamento 2 e 3 quartos para cima, nós estamos falando, em grande maioria, morador e residente. Né? O cara vai pensar ali a primeira moradia e vai focar naquilo. Existe investidor? A gente sabe que no primeiro movimento, quando você anuncia, 70% de quem vem é investidor, 30% é morador, mas depois, conforme o prédio vai ficando pronto, o investidor vai vender no ágio e vai ficando 70%, quase até 90% morador. Essa é a característica do prédio quando ele é feito de 2, 3 quartos normalmente. Quando você vai para 1 quarto ou um apartamento mais flexível, que é o 2 quartos que virou 1 quarto, né, que virou 2 de 1 quarto, você já tem uma inversão, você já tem o cara que é o investidor em si, o cara que muitas vezes ele vai comprar, quer fazer até o ágio, mas dependendo do movimento, ele prefere ficar com a unidade para rentabilizar, principalmente pelo conceito Airbnb hoje. Com essa visão, com essa característica, quando você fala em opcional, como é que você trabalha essa questão da venda opcional? Porque esse cara está comprando, ele não vai usar, ele vai colocar num pool de locação ou ele vai fazer esse ágio. Então essa primeira venda, ela tende a ser um pouco mais... necessário um trabalho um pouco mais profundo, porque esse cara normalmente é até um especialista em compra e venda do imóvel, porque ele vive disso, é um investidor como um todo, né? Como é que é esse discurso que você trabalha com as imobiliárias? Como é que você trabalha isso com o opcional? Segredo, né? Tá fechado em 7 chaves. Mas é bacana isso.
Nesse lançamento específico, mais ou menos foram 50% investidores, 50% morador fixo. Mesmo sendo de um quarto? Mesmo sendo de um quarto, porque ainda tem muita gente que não tem filho, não quer ter filho, e agora mais ainda casais do mesmo sexo. Eu vendo bastante para meninas com meninas, homem com homem, né? Mas falando do investidor que ele já é mais qualificado, ele entende mais de número, o que eu foquei? Na forma de pagamento. No jeito dele pagar de uma maneira que ele não desembolsa muito, não tira muito dinheiro do fluxo de caixa dele. Ele assume o risco e tem a oportunidade de ganhar o ágio aí na operação. Ou seja, a forma de pagamento minha lá, né, que eu trabalhei lá, 10% de entrada, 35% no decorrer da obra. Então, se a obra é 48 meses, é 48 parcela de R$2.000, R$2.000 e pouquinho, mais 10% de entrada. Aí, somando 35% com mais 10%, dá 45%. No final, ele vai pagar 55% nas chaves, ou com recurso próprio, ou com financiamento bancário, ou com uma carta de crédito. Aí, o que eu falei para o investidor? Amigo, senta aqui, vamos conversar. Tu vai pagar metade do apartamento com o teu dinheiro, a outra metade quem vai pagar é teu inquilino. Então aí é o fluxo que ele entendeu que ele compraria. E quando ele tem uma capacidade até melhor e ele entende isso, ele acaba comprando 2. Eu vendi um monte que eu vendi 2 ou até 3 para a mesma pessoa. Ele já foi pra porque ele fala, cara, eu vou comprar um com o meu dinheiro e o outro é o inquilino que vai pagar. Mas eu acho que uma coisa muito boa que você colocou aí, acho que você deve ter percebido isso, é que além de você ter feito esse fluxo facilitado, que está menos 0,8% ao mês de pagamento para ele após os 10% de entrada, ele tem uma oportunidade muito grande. Já valorizou o ativo dele 22,5%. Então eu tenho 22,5%, vamos imaginar que esse lançamento aconteceu há um ano atrás, mas ele já valorizou 22,5% e nesse período eu paguei só 15%. Então eu paguei 15% e tive um ganho de 22%. Da operação. Então, se eu quiser sair agora vendendo ágio, olha o quanto eu estou realizando de operação. Eu posso dobrar o capital da operação, ainda dando desconto nesse ágio aqui que você colocou da operação e sair da operação esperando outro projeto para você fazer, para mim fazer a mesma coisa contigo. Então, acho que isso para você, incorporador que está nos assistindo aqui, é uma manobra muito inteligente, porque o investidor, quando ele entra, e aí por isso que eu fiz essa pergunta, ele começa a avaliar o seguinte, quanto tempo eu consigo fazer com que o meu capital dobre? E qual é o giro que eu tenho que fazer, qual é a segurança que eu tenho que fazer. Então, além de melhorar o fluxo e criar um produto inteligente, né, uma discussão inteligente para o cara poder tirar do outro negócio dele e botando esse recurso ali, né, você criou uma manobra que ele tem duas formas de sair. Né? Ou seja, ele pode sair na operação do ágio, já realizar o negócio, ele pode sair lá na hora do desligamento também já realizar essa operação, ou ele pode ficar e ter essa rentabilidade acumulada, mas importantíssima, o ganho patrimonial que ele teve, porque se ele já está em 490 mil agora, antes de estar pronto, daqui a um ano esse apartamento vai estar beirando no mínimo 550 para cima ou 600 mil. Então, veja só o ganho patrimonial que tem. E qual que é a vantagem de ganho patrimonial? Quando você vai para a parte contábil, a parte financeira, você tem lastro. Então, se você for fazer uma outra operação, que é o que eu faria se eu tivesse na sua pele aí, eu vou buscar um financiamento bancário junto com um banco ali para financiar um outro lote aqui, que se eu sou investidor, vou comprar o lote com o dinheiro que essa unidade já está me dando, usando ela como garantia para comprar um lote parcelado a juros de 8% ao ano, onde eu vou construir e ter uma margem de 20%, 30%. Não sei se você está entendendo esse jogo que o Everton está jogando e que ele está te propondo para jogar também, porque ele está jogando em outro nível, mas ele está gerando espaço para você que é pequeno investidor começar a participar com ele lá. Falando de números, posso continuar aí? Eu gosto quando você fala falando de números, que sempre vem coisa boa. Então, falar o que acontece na prática, sabe, Renato? Porque, cara, tem uma galera na internet que é número de planilha, né? O que eu vou falar aqui é baseado... Ou de chat GPT. Tem uma nova variação agora. Meu Deus. É verdade. Não sei se é pior ou se é melhor, mas enfim. Mas na prática, comigo, então eu vou dar sempre exemplo do que acontece comigo nos meus prédios, né, na minha incorporadora. Esse prédio específico de 80 estúdio teve somente dois investidores que já saíram da operação. E coincidentemente são dois que compraram 2 apartamentos cada um. E ele entendeu isso que você falou, 22% ao ano, cara.
pô... O cara não tá pegado no coração no negócio, ele investiu, sei lá, 69 mil, se eu não me engano, cada estúdio, né? O rapaz lá, que eu me lembro agora de número. E aí ele falou, cara, vou botar 120 no bolso. Ele dobrou 69. Ele já liga pra você e fala, se você tiver outro, você me liga. Ele já quer, exatamente por isso que ele saiu da operação. Aí ele já quer saber, tu tá lançando outro, quando, que hora. Já dá uma ligada aqui. Esse é o melhor exercício. Muitas vezes você se apega com o imóvel aí, e se você está pensando para poder entrar no investimento, o Everton sabe disso. O negócio dele é produzir. Ele não está preocupado se você vai ficar ou não. Se você gerou o problema, é seu da operação. Mas se você deixar o coração ali no imóvel, muitas vezes você perde um momento de mercado da alta do preço, da valorização, e o dinheiro vale no tempo. Então você botou uma hora, essa margem de seu que está grande, ela vai continuar grande, mas ela diminui um pouco. Né? Não porque o ativo desvaloriza, mas porque vem outros produtos bons no mercado e começa a roubar esse espaço, e isso você não gerou. Então a gente sempre fala, existe prazo de validade para quem quer investir em imóvel. Imóvel não adianta, aquela filosofia que as pessoas aplicam, você compra imóvel, fica ali, deixa 30 anos, está lá. Nem sempre funciona. Não, mudou tudo, né? Existe um gráfico, né, que o imóvel, eu vou falar do meu gráfico. Eu vendo os meus imóveis com 10 anos de idade, eu não fico com mais 10 anos, tá? Então no gráfico, o lançamento ele valoriza gigantesco, assim, extraordinário, exponencial. Só que no 10 anos, ele estabiliza, ele começa a valorizar bem pouquinho, de 10 a 20 anos já tem que vender, porque tem tanto lançamento novo, de outras inovações, outras coisas no mercado, você sai dessa operação e investe em outro. Agora quem fica 20 anos, 30 anos, na verdade está até perdendo dinheiro. Ele consegue até, que a gente fala, gera proteção patrimonial. Mas a valorização, comparado a você fazer esse movimento de novo, faz mais sentido você se fazer e passar para o próximo. Mas quando você chega numa curva de realmente 15, 20 anos ali, é menos liquidez na operação. A maior liquidez do imóvel é sempre, acabou de entregar. Lançou, acabou de entregar, a maior liquidez que você vai ter no imóvel. Dali para frente ele vai perdendo liquidez. Se fizer uma curva, igual você falou, de rentabilidade, você tem que fazer uma curva de liquidez para você perceber o quanto ele vai perdendo de liquidez ao longo do tempo. É segurança ficar 20, 30 anos, mas não vai perder a segurança, porque eu vendo quando o imóvel está com 10 anos, mas eu compro outro imóvel. Eu continuo com segurança, entendeu? Eu só não quero deixar de ganhar os 20% ao ano, porque depois de 10 anos ele já não dá mais, ele dá 6% ao ano, ele dá 8% ao ano. Entendeu? Então eu quero voltar a comprar na planta de novo para ele dar 22% ao ano de novo. Então continua seguro, porque eu estou comprando tijolo de novo. E aí quando você faz esse fluxo... Mas isso é legal as pessoas saberem e ver que existe maneira para tu ganhar dinheiro lá no mercado imobiliário e não precisa morrer agarrado com aquele apartamento, que nem na época do meu pai, né? Na época do meu pai e da minha mãe, que os caras ficam 70 anos com o mesmo imóvel. Também não é pecado, quer ficar, fica. Mas existem maneiras de rentabilizar melhor, sabe? Agora, quando você falou de Navegantes, e aí isso funciona muito bem ali, você que está incorporando outras praças, talvez tenha dificuldade de entender o que está acontecendo com o Everton ali. Talvez o que ele está propondo ali não vai funcionar em São Luís do Maranhão, não vai funcionar lá em Abadiânia, do lado de Anápolis, não vai funcionar, por conta da dinâmica da cidade. Então você tem que entender muito, o mercado é micro-regionalizado, ele funciona em volta daquela região que ele foi concebido. A cidade cresce, sabe, em volta da igrejinha, ela vai crescendo assim. Então você tem que analisar e criar estratégia para que consiga ter o mesmo resultado. O que é a estratégia? Não superofertar, não fazer um projeto maior do que a cidade tem capacidade de consumir, aí você tem que ter acesso a dados, estudar isso, de repente fazer igual o Everton fez, trazer uma marca para associar com o seu produto para você ter muito mais aderência ao mercado, mais atratividade, trazer profissionalismo, criar benefícios no produto ao ponto de qualificar o produto frente à concorrência, falar assim, não, esse aqui é um produto melhor, mas nem sempre você vai ver essa valorização. Eu falo porque a gente fala muito aqui de valorização, o pessoal fala, não, o mercado de balneário não existe. Realmente não existe. Se você for comparar outras praças, porque a gente fala coisa aqui, o cara fala assim, vocês são malucos. Não tem valorização de 50%, 35%. Onde é que praça que você está falando isso? Então não adianta, nós pegar o segredo aqui ele está colocando, e por isso que ele está revelando para a gente aqui, porque funciona aqui, nessa região. Aí, em cima, onde você está, no Norte, Nordeste, nós temos que pensar outra estratégia. Tem outra estratégia para implementar. Funciona, mas com outro número. E aí, Everton, pelo que você está falando, você está muito focado hoje nos compactos, nos estúdios, nesse tipo de imóvel.
Por que você tomou essa decisão? Porque quando a gente vai incorporar, você pode fazer qualquer coisa, um prédio de alto padrão, por exemplo. Onde que você falou assim, não, a Maga vai nesse caminho aqui? Como é que você tomou essa... Na verdade, foi meu engenheiro projetista. Tem que dar o crédito para ele, né? Engenheiro Carlos Eduardo, lá de Navegantes, o Carlão. Cara, eu fiz uma permuta com ele, inclusive, antes desse da Housey. Nós fizemos uma permuta, o terreno era dele e ele permutou comigo, são 68 apartamentos. Desses 68, a gente fez 16 estúdio, apartamento de um dormitório com 44 metros quadrados. Só que ele que falou, cara, vamos tentar, vamos botar só 16 aí, dos 68, vai que vende, Everton. Eu falei, Carlão, vamos, estamos no jogo, né, estamos no game. Cara, e daí dos 68 apartamentos, vendeu os 16 no primeiro mês e os outros de 2 dormitórios estava mais difícil de vender. Aí eu entendi que tava todo mundo fazendo de 2 dormitórios, uma suíte mais 1, ou 3 dormitórios, uma suíte mais 2, dormitório de solteiro. E aí, imediatamente, já procurei outro terreno para lançar um prédio todo só de estúdio. E aí, imediatamente, para mim vender mais rápido, eu também não tinha certeza que ia vender, né? A gente nunca sabe, é tudo inovação, né? Sim. A inovação, ela não é só tecnológica, até uma inovação de mudar a dinâmica do mercado que você está trabalhando. E aí eu fui procurar uma marca para associar com a minha marca, para dar mais credibilidade, até para a minha marca ficar mais conhecida regionalmente, e que é o que o Cleberson falou ali, associar uma marca tal. Cara, valorizou o valor do meu metro quadrado por causa da marca, da Housey, e vendeu mais rápido também por causa da Housey. Isso eu preciso até, né, contar, porque é verdade. Isso eu falei até pro Alexandre, que é CEO, fundador tal da Housey. Isso já está acontecendo no nosso mercado aqui em Balneário de outro jeito. O pessoal está lançando prédios com marca de carro de luxo. Por que eles fazem isso? Para valorizar. Ou lançando prédio com arquitetos renomados com assinatura. Ou seja, valoriza o metro quadrado dele. Famílias que estão assinando, a família também assinando. A família também. Então o Everton, da Maga Empreendimentos, na cidade de Navegantes, tem uma assinatura da Housey, porque o contrato que eu fiz com eles envolvia arquitetura, inclusive, então a gente usou o estúdio de arquitetura deles. Eu fazia reunião semanal de alinhamento, eles deram várias opiniões e a gente chegou a mudar alguns espaços da área comum por causa das ideias deles. Relações públicas, várias coisas que eu usei da Housey a meu favor. Estudo legal. De mercado, de valor de aluguel, de mobília, para você saber como vai mobiliar o teu apartamento. E isso valorizou, na média, 12% do valor do metro quadrado que eu estava vendendo antes e que eu estou vendendo agora. E esse é o posicionamento hoje da Maga. Vamos ficar no apartamento, estúdio, um quarto. Vocês têm um horizonte? Hoje é o posicionamento, mas eu já tenho um horizonte de que eu creio que não vou conseguir ficar só com isso. Por quê? Porque como a gente está numa cidade litorânea, existe o tal do frente-mar. E aí eu acho até um pecado fazer frente-mar com estúdio. Então frente-mar eu vou ter que fazer 3 suítes, com 3 vagas de garagem, com 150 metros quadrados. Então eu creio que daqui 1 ano, 2 anos, em vez de eu fazer 2 lançamentos de estúdio, a minha ideia é fazer um lançamento frente-mar, alto padrão, e um lançamento de estúdio, que não deixa de ser alto padrão, né? Porque estúdio é uma kitnet gourmet. Né? Uma kitnet gourmet, meu pai disse isso daí uma vez. Falei, esse negócio de estúdio é kitnet. Não, pai, calma, é uma kitnet gourmet, cara. E, cara, eu acho que tem mercado para os dois lados, tá? Mas a demanda por estúdio é maior, porque também o valor é mais baixo. A gente tá falando de apartamento de 30, 40 metros quadrados que vai ser vendido por 400 mil. É muito mais fácil o brasileiro comprar apartamento de 400 mil do que apartamento de 2 milhões, 3 milhões, né? Aí eu acho que você entra no exercício que você vai enfrentar isso com o tempo aí, que é o que a grande maioria começa a fazer. Como é que eu consigo potencializar o máximo possível o valor, né,
no terreno num frente mar, porque como a gente falou nisso, começa a ficar cara a conta, porque o terreno frente mar não é só o valor, o custo de aquisição dele é muito maior, então você tem que potencializar realmente para compensar, porque muitas vezes a margem que você tem no que não é frente mar compensa mais do que o frente mar, porque se for fazer a kitnet você não consegue agregar tanto a margem, porque você vai vender uma kitnet de 1 milhão, não vai rolar. As pessoas não vão entrar, ela pode ser o gourmet que for, que as pessoas não vão estar... Mas teve estúdio na Zona Sul do Rio de Janeiro. Sim, mas aí depende muito de cada praça, mas aí o que eu estou falando é o que eu acho que você vai começar a enfrentar, que é uma oportunidade, que aí é onde a engenharia tem que evoluir, e é exatamente a engenharia comercial, que é começar a olhar para o mercado, olhar para a arquitetura e falar que produto a gente pode desenvolver, que é onde surgiu a ideia hoje do que a gente chama de mix usage, que é o produto que vai... Aí ele vem assim, um 3/4 frente mar, mas nas costas dele com o elevador dividido, menos usando monobloco, você tem kitnets para rodo fundo. Aí embaixo você tem um mini shopping com lojas. Então você começa a gerar essa potencialização que Navegantes ainda não tem. Não, né? não tem. Itajaí começou, né? Balneário já bem antes, mas ainda aqui é bem restrito. A gente tem as fachadas ativas aqui, mas não é os mix use que você vê em São Paulo, que caberiam aqui já. Né? Esses complexos mais vultuosos com os malls maiores aqui. Mas por que não se faz? Porque ainda o metro quadrado de um comercial em Balneário é muito menor do que o residencial. Eu consigo agregar, então quanto mais residencial fizer, mais margem eu tenho. Agora, nessas regiões que você tem uma dinâmica mais empresarial, é uma oportunidade, porque o preço está muito próximo, né, dessa operação. E você trabalha fluxo também. E uma das coisas que pode começar a acontecer, e aí talvez você já faça isso, está nos assistindo, que eu tenho clientes que fazem isso, estruturam essas operações e muitas vezes essa parte comercial versus a demanda que ele vai deixando vira patrimônio. Então, no Centro-Oeste é muito comum as construtoras fazerem os prédios, criarem um produto onde gera uma demanda e bota um shopping embaixo. Né? Então, e o shopping fica para ela. Então, ela procura criar renda dentro da operação com um projeto onde ela gerou a demanda, porque quando você bota o residencial, você gerou a demanda, e embaixo os caras vão ter que passar tudo por cima. E essa característica aqui, quando eu vejo desde de Itapema para cá, para cima, aqui Porto Belo também, eu vejo que está muito essa dinâmica do turismo, explorar muito o térreo, explorar muito essa parte de comercial como todo, porque está todo mundo pensando no residencial, e essas pessoas precisam comer, essas pessoas precisam se hospedar. A dificuldade que a gente tem aqui em Balneário para você arrumar uma loja na Avenida Brasil, né? Uma loja boa. Se você vai arrumar, você vai conseguir arrumar. Se você me ligar para oferecer uma loja, você vai oferecer uma loja que para mim é cara, né? Mas é o normal. E é um negócio. Eu acho que talvez o mercado em breve deve apontar para esse tipo de produto também. E aí é onde talvez a Maga comece a diversificar o portfólio, né? Um mix seria bem interessante. Navegantes também tem poucas salas comerciais. Não é interessante para a incorporadora fazer salas comerciais porque não tem valor de mercado igual residencial. E aí você fica com o estoque, é um problema. É ruim para a cidade, na verdade, né? Porque chega a faltar restaurantes. Mas à medida que cresce, eu acho que se não fizerem um túnel ou uma ponte e deixarem a balsa, a demanda vai existir do outro lado e ninguém vai ficar querendo atravessar para o comercial que está do lado de cá. Para jantar do lado de cá. Então tem essa oportunidade aí. Fala com a gente, Everton, do projeto aí do livro. Trouxe um livro aí, a gente colocou no cenário. Conta pra gente como é que foi. Já tô com o meu aqui, ó. Offline. Everton, mais umas 20 pessoas aqui bem capacitadas. Alguns dos nomes aqui eu conheço bastante. Conta pra gente como é que foi esse... Mais um empreendimento aqui. São 25 coautores. É um livro idealizado pela Marcela Zorzo. Ela mora aqui em Balneário Camboriú. Já esteve por aqui com a gente. Já, que legal, cara. Ela é uma pessoa extraordinária, realmente. Excelente pessoa. E ela me convidou e eu faço parte de um desses 25 empreendedores. Qual é a ideia do livro? Por que offline? É porque você vai contar o que você faz fora do online. Por exemplo, como é que você negocia com fornecedores? Como é que você treina a tua equipe de vendas? Quantas imobiliárias você trabalha na cidade? Não deu espaço para eu contar tudo isso, né? Mas nas minhas poucas páginas, porque daí cada coautor tinha direito a 5 páginas, alguma coisa assim, é um capítulo do livro por autor. E, cara, ficou bem bacana, bem legal. Eu trouxe 2 exemplares, um para vocês de presente
e outro para vocês sortearem aí nas redes sociais. Para vocês de presente, não. Esse aqui é meu. É seu. É do Renato. Participem do sorteio daquele lá que está aparecendo na câmera do Everton, ok? Vocês estão vendo como é que funciona aqui, né? O cara chega, pega aqui, pega o ônibus andando, entra pela janelinha. Ô Everton, e você também tem uma parte de mentoria, você até falou no início. Eu ia até te perguntar se o seu pai dá mentoria, porque várias coisas que você fez aí, seu pai estava ali te direcionando. Eu queria que você contasse também como é que funciona, o que você entrega, para que a nossa audiência, às vezes alguém que está vindo, né, precisa de um aconselhamento desse. Como é que funciona o seu trabalho de mentoria hoje? O que aconteceu, Renato? Só contar uma historinha assim para as pessoas entenderem, né? Então eu me formei na faculdade e comecei a trabalhar por conta própria na incorporação imobiliária. E aí, depois de 10 anos, 15 anos, muitos amigos da faculdade, até professores, vinham conversar comigo, pedir ideias, opiniões e querer aprender comigo como é que eu consegui fazer essa escalada. Na verdade, eu fiz uma alavancagem também para crescer mais rápido, né? E eu estava entregando muita coisa gratuitamente. Até que eu fiz um outro curso, que daí lá no curso a pessoa falou, cara, vocês entregam as coisas muito de graça, muito fácil. Então empacota, monta uma mentoria e começa vendendo online. E aí foi por causa disso. Então é uma mentoria online, em grupo, encontros quinzenais, mas também tem aulas gravadas. Essa mentoria ela é específica para construtor e incorporador de pequeno porte e de médio porte, que ele queira crescer. Então o ideal é que 99% dos alunos ali que participam já são incorporadores, estão fazendo prédiozinho de 6 apartamentos, 8, 9 apartamentos e querem fazer 20, 28, 60, né? E é isso que eu ensino. A mentoria, então, ela não é um curso, né, que você vai assistir um vídeo gravado, embora eu deixo todas as aulas gravadas e coloco na plataforma para eles poderem assistir também, mas é uma mentoria realmente, onde cada encontro tem um tema. E aí nesse tema a gente pode tirar dúvida do tema da aula ou outras dúvidas aleatórias que a pessoa tenha, né? E acaba que eles fazem muito network entre eles e acaba que eu aprendo com eles também e que a gente acaba trocando experiência, até trocando contato de fornecedores de material, planilhas que um usa e o outro não está usando ainda, planilha de Excel, e metodologia, até contato de gerente de banco. Eu tenho, né, por exemplo, eu tenho meu gerente de banco de Navegantes, da Caixa Econômica Federal Navegantes, e o outro tem lá em Pissarras. Não, mas o meu de Pissarras é mais gente boa, vem aqui falar com ele e tal, rola de tudo ali. Nós estamos na 3ª turma, eu abri uma turma, 2 turmas ano passado, e essa turma agora essa 3ª turma tem 38 alunos, então tem um grupo no WhatsApp, que é o grupo de network deles, encontro quinzenais, e é sobre construção civil, sobre alavancagem, permuta, negociação, forma de venda, fornecedores. E serve então para quem quer começar também, porque tendo que a maioria da nossa audiência de lá, corretores de imóveis, e o cara tem essa ambição de ser incorporador e ainda não é. A sua mentoria dá para atender esse público também? Serve, com certeza. Tem vários alunos ali que são corretores de imóveis também. Qual é a ideia? A ideia é ele, se ele é iniciante, é ele comprar um terreno ou ele já tem um terreno, um lote e quer começar a construir, né? Eu sempre falo, esse negócio de você começar a construir sem dinheiro nenhum não existe, né, cara? É mó mentira que o pessoal fala na internet. Tem uns gurus que vendem isso aí, você sabe. Começar na construção civil do zero. Cara, do zero não existe. Tu tem que ter pelo menos um terreno que só aí já vai no mínimo 300 mil, 400 mil reais. E mais uns 50 mil reais para tu aprovar projeto, limpar o terreno, começar a fundação, se você for fazer uma casa, por exemplo. A maioria dos corretores que são iniciantes na construção civil, que são meus alunos, eles iniciam por residência unifamiliar, que é uma casa, né? Faz uma, depois faz 2, depois faz 4, daqui a pouco ele está no prédio já, né? Vale muito, sim, vale para eles também. E veja que legal, a gente é defensor aqui de mentorias, a gente fala isso aqui várias vezes de várias pessoas que passam por aqui,
como é bacana se fazer uma mentoria com quem faz. Não é um palestrante de palco, nada contra os palestrantes, até porque palestramos também, mas o cara é executor, ele trabalha com isso, ele aplicou isso na empresa dele, dedica uma parte do tempo dele para falar sobre isso. Então, se você tá ali na página 1 do livro, pô, pega alguém que está na página 100 e acompanha ali o que ele faz. Eu super recomendo mentoria para todo mundo. Exatamente o que o Renato falou. Você tá no dia D0, pega alguém que está no D1500, né? Tipo, já passou pela caminhada. Já poupa um monte de trabalho. E poupa trabalho, poupa tempo, poupa dinheiro, sim, né? Cara, e assim, o valor da mentoria é irrisório, é R$2.000. 1947. Por quê? Porque como é em grupo, é muito mais fácil para mim cobrar um valor bem mais barato para todo mundo ganhar, né? Todo mundo ganha no jogo ali do ganha-ganha. E a mentoria é isso, é tirar dúvida. Sim. E muitas pessoas têm dúvida lá do outro lado da câmera. E cara, ele tá numa região que talvez no mercado não é igual ao nosso, e ele vai contextualizar o ambiente dele, a história dele, e eu vou responder baseado na minha experiência, sim, no meu know-how até então de incorporação imobiliária. Então, cara, ele ganha muito tempo, acaba que ganha dinheiro também, né? Porque ele vai começar a negociar diferente. Na internet, né? Que você pode... Antigamente você não tinha essa possibilidade. Hoje você pode estudar com o melhor professor do mundo ou aquele que você se identificou e de repente você quer importar, né, uma tecnologia. Aí quando eu falo tecnologia, é o know-how, né, que você tem aqui em Navegantes, implementar de repente para uma cidade lá no Ceará, né, que não se tem esse mesmo entendimento e não tem esse mesmo exploração, igual o Everton está explorando aqui em Navegantes. Para ele não tem pretensão de ir para sua cidade, e você pode surfar essa onda exatamente pegando essa mentoria, essa consultoria com ele de como fazer isso. Olha a dica. É que as pessoas se identificam também, né? Igual o Kleberson falou e o Renato falou anteriormente, porque como eu comecei do zero, que não é do zero, mas cara, eu tenho uma foto do lado da betoneira, que eu bati a massa na betoneira junto com os pedreiros. Então, tipo assim, os caras querem saber, né? O pessoal que tá do outro lado lá, pô, como é que o cara agora tá fazendo um prédio de 100 e poucos apartamentos em 10 anos? Eu tenho 11 anos de CNPJ. 12 anos trabalhando na incorporação imobiliária, 15 anos, mas os 3, 4 primeiros anos era no meu CPF. Então agora com CNPJ 11 anos. E aí é isso que o pessoal se identifica, porque acaba que todo mundo começa de alguma forma, né? E por isso que dá mais credibilidade, acaba que vende até mais rápido. Outro dia a gente gravou dentro da Capital Concreto, lá em São Paulo, uma rodada de gravações. Os caras têm uma sede lindona e no meio da sede uma betoneira zona. Eu vi lá, amarela, né, e suja de concreto, eu vi lá. Eu já fui lá 2 vezes também. Achei do caralho. Pessoal lá. É isso aí, trazer a experiência de campo para dentro da empresa. Exatamente, e não esquecer de onde veio, né? Não, importantíssimo, cara. Bem isso aí. Por isso que eu falo bastante do meu pai, né? Meu pai, ele era CLT, raiz, vamos dizer assim, né? Nunca empreendeu. E eu também nem sabia que eu ia empreender e virar um empresário, muito menos na construção civil. Mas porque como nós tínhamos assim uma porta aberta um com o outro, né? Então, ele falava, eu pensava comigo, eu vou seguir para ver se vai dar certo. É engraçado você falar isso, né? Que ele era CLT raiz, sendo que durante a nossa entrevista você falou de vários bons conselhos que ele te deu. Talvez ele não tivesse coragem de executar naquele momento, com aquele histórico, tinha as ideias e falava para o filho mais novo. Doido. Medo. Não, talvez ele tinha medo, bem isso aí. Sim. Não tinha ainda a mentalidade, né? Porque o que trava as pessoas é o medo, né, sim, cara? Sim. Mas acho que você comentou uma parte que eu já ouvi de um psicólogo uma vez, é assim, o sonho dos pais é que os filhos realizem os sonhos deles. Porque eles não deram conta de realizar, então que o filho faça aquilo que ele não conseguiu fazer. Então talvez o seu pai está externalizando aí um desejo que ele sempre teve, você está cumprindo o sonho dele através dessa ação. E de repente se descobriu, né, dentro dessa operação, porque tem situações que infelizmente tem filhos aí que não vivem o sonho do pai e não vivem os próprios sonhos. Quando você consegue linkar essas duas coisas é espetacular. Não, a construtora para mim é um sonho, cara. Eu não quero, assim, na verdade eu passo um monte de coisa na cabeça de quem é empresário, né? Você pensa em desistir 1000 vezes no mesmo ano. Mas a construtora, ela é o meu sonho, vamos dizer assim, depois que ela é meu filho, né? Mais um filho, mais um empreendimento e tal.
E eu tô passando por uma fase que não é pensando em desistir, mas já pensando em como eu vou passar isso para os meus filhos. Como você vai estruturar. Né? E um dia eu estava batendo um papo com a minha esposa e a gente chegou na conclusão que a gente não vai forçar os filhos a assumir a construtora. E aí eu virei e falei para ela assim, é verdade, porque a construtora é o meu sonho. Quem garante que é o sonho dos meus filhos? A minha filha, ela tem outro sonho. Eu até penso em que muitas vezes meus filhos vão trabalhar com uma profissão que nem existe hoje. O que é mais comum, né? Everton, eu trabalho com essa parte de estruturação de empreendimentos, mas dentro dessa estruturação de empreendimento, trabalho com a estruturação Family Office Holdings. Legal. Então, os conflitos que eu sempre encontro são conflitos familiares de sucessão. Como é que vai suceder? A gente estava falando mais cedo hoje de como que o filho... Não adianta você produzir uma coisa, você não perguntou para o filho se ele quer, né? E você está produzindo uma coisa que você não está deixando herdeiro. Então, por que você está fazendo? A pergunta é, por que você está fazendo tudo o que você está fazendo? Que loucura. Essa é a primeira pergunta que você está fazendo. Por que você está fazendo? Você tem que responder isso para você. Estou fazendo para deixar seus filhos. Tá? Você perguntou para ele? Se ele quer. Se ele quer fazer, se ele quer continuar. Então, assim, a melhor aprendizado que eu tive em tudo que eu faço hoje em gestão patrimonial é o seguinte, um jeito dos seus filhos quererem seguir o caminho que você segue, eles verem que você ama o que você faz e eles se orgulharem de quem você se tornou fazendo o que você faz. Porque é por admiração que ele trilha o mesmo caminho. Por pressão ele não vai. E por escolha própria ele não vai. Então assim, ele quer estudar medicina? Vai estudar medicina. Ele quer fazer isso? Vai. O pai tem que ser o melhor apoio dele, mas o pai tem que ser aquele negócio assim... Caramba, por que meu pai nunca falou para fazer? Não é que eu nunca falei. Esse aqui é o sonho do pai, o pai ama fazer isso aqui, é a melhor coisa que o pai fez na vida. Agora, se você quiser, fato que eu vou orgulhar muito de estar fazendo aqui, mas esse daqui é o meu sonho. O que você falou para você, você tem que falar para ele, é o meu sonho. Se for o seu, eu te ajudo a continuar. Mas enquanto for meu, eu vou continuar levando aqui. E se o seu sonho for diferente, eu vou te ajudar. Porque a melhor coisa que tem é o filho entender o pai como um parceiro realmente. Isso. Né? E é muito difícil. A gente, quando entra nesse conflito de perguntar para que eu estou fazendo isso? Aí as pessoas, o que elas fazem? Principalmente os mais velhos, tá? Os clientes meus de 60 para 70 anos, eles têm esse perfil. Chega para o filho, você vai ficar assim, você vai tocar esse negócio. Você acha que eu trabalhei aqui 50 anos para você cagar no negócio que eu estou fazendo? Infelizmente isso não funciona. Não. O filho até tenta, vai, mas ele já entra frustrado. Sim. Né? Porque a gente está frustrando o caminho de deixar viver a vida. Você foi para fora, você teve essa experiência, né? Seu pai permitiu que você fosse muitas coisas, quebrasse a cara às vezes e falasse assim... eu vou testar lá. Mas se ele tentasse lá atrás te oprimir e falar, não, vamos comprar um terreno e vai construir, talvez você não tivesse o gosto que você tem hoje. Exatamente. Entendeu? Nada na força não vai dar certo, né, cara? Mas é muito importante isso que você está fazendo e que o Everton está colocando aqui, dependendo da idade que você esteja construindo algo sabendo que uma empresa ela tem 3 finalidades. Ou ela vai ser herdada, ou ela vai quebrar, tá? Ou você vai vender. Então você tem que fazer pensando nesses 3 parâmetros, essa estruturação e ser bem claro. Mesmo que ela esteja crescendo, você tem que saber que é esse caminho que você está seguindo. E aí você tem que preparar ela para esse caminho e estar muito tranquilo com relação àquilo. Normalmente quem pensa que não tem herdeiro, o que ele vai fazer? Vai vender. Não vou deixar isso daqui porque... Então se é para mim, eu vou desfrutar do que eu criei. Eu não vou poder ficar aqui lá de eterno, né? Olha que interessante que o Kleber está falando, né? Eu entrei na faculdade de engenharia porque eu entrei em outras faculdades antes porque eu fui obrigado. E adivinha o que aconteceu? Fiquei um semestre, 2 e saí fora. Não tinha nada a ver comigo. Fui morar em Balneário, não tinha nada a ver comigo. Depois que eu voltei, que tinha morado fora do Brasil, e daí eu voltei, eu entrei na faculdade de engenharia, porque daí, cara, é legal, gostei e tal. E lá na faculdade tinha amigos, né, de sala, de aula, que falavam, puta, eu tô aqui porque meu pai tá me obrigando, eu queria fazer gastronomia. Teve um que saiu da engenharia civil para fazer gastronomia, o outro saiu para fazer não sei o quê. Porque, cara, obrigado não vai rolar, não dá tesão, né, não é... Não, você corta o ímpeto da pessoa, a capacidade dela empreender vai embora. Isso aí. Não tem energia que consiga. E assim, construção civil para mim é tão gostoso que eu tô aqui hoje para bater papo e falar sobre tijolo, exatamente. Então para mim é natural. Tanto que eu dava dicas e aula de graça, só comecei a cobrar porque uma outra pessoa falou, cara, cobra, vira uma mentoria que está dando muita coisa de graça. Mas eu falo, eu adoro falar sobre também, isso. Né? Esse é até pro cara dar valor. Porque senão o cara fica te alugando. Você dá seu tempo, que é o que você tem de mais precioso, que é o que a gente tem aí negociável, porque não volta.
E se o cara não vê valor, eu falo muito disso quando a gente dá mentoria, eu falo muito, cara, eu estou te cobrando, esse dinheiro que você vai me pagar numa hora não vai fazer diferença no meu orçamento, mas vai fazer diferença de eu saber o que você realmente quer. É isso aí. Entendeu? Que você está realmente empenhado. Eu quero falar com quem quer ouvir, eu não quero falar com qualquer pessoa. Não faz tanto sentido. É bem isso aí. Você tem muita discussão hoje do propósito, né? Você fala que propósito, a gente vem na Terra com propósito. E o propósito nosso na Terra é ser nossa melhor versão. Agora, qual que é a minha melhor versão, né? E aí... Isso eu já aprendi, é a da véspera. A melhor versão, na verdade, é assim, o que as pessoas esperam de você? Normalmente a gente entrega muita coisa de graça. E aquilo que a gente entrega de graça é porque a gente gosta tanto do que a gente faz que a gente começa a entregar de graça aquelas consultorias. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas esperam isso. Então é tão simples descobrir qual que é o valor daquilo que a gente está entregando quando a gente pergunta para o outro o que ela espera de mim na presença que eu estou. Fala assim, olha, Everton, quando eu estou contigo, eu gosto de estar contigo, você fala isso, fala assim, opa, aí que você falou, isso aí vira uma oportunidade. Só que a gente não valoriza porque é aquela questão que a gente sempre diga, é o óbvio. É tão óbvio pra gente, é tão simples e pra gente parece que não tem tanto valor. Só que o que eu tenho de óbvio pra mim, pro Renato, é uma pepita de ouro. Ele fala, caramba, olha, se eu soubesse disso... Né? Hoje a gente bateu um papo aqui, várias coisas que a gente falou, de repente despertou coisas em você, despertou coisas em mim, despertou coisas do Renato, mas por quê? Por conta dessa possibilidade de conexão de ideias, criar o que a gente chama de mastermind, que é a terceira mente, né? A conexão da nossa mente cria uma mente mestre aqui, e essa oportunidade faz com que a gente mude de patamar. Eu vou para casa com aquele negócio na cabeça. Isso que é a mentoria, né? Quando você se identifica com isso, e veja bem, desde lá da escola ao que você faz hoje, a essa mentoria que está dando sinais para você de para onde você vai ir, respondendo para você como você vai construir a sua empresa e que direcionamento você vai dar nela com relação à relação que você tem com seu filho, com a relação que você tem com você, com a relação que você tem no mercado. Entendeu? E isso que acho que é a parte mais importante do que a gente faz aqui no nosso canal, está falando de estar aqui sábado à tarde, é o que eu gosto de fazer, o que o Renato gosta de fazer, que acho que o Everton tem essa característica também, é fazer essa distribuição ao ponto de você realmente entender que o que você faz transforma a vida das outras pessoas, porque através de uma palavra, né, a gente está aqui propagando algo que pode ser para você uma profecia, se você pegar essa semente e plantar. É fato, tem que escolher o terreno certo, tem que cuidar dessa semente, né, para que ela depois cresça, vire uma árvore forte e dê frutos, mas dá trabalho. Tem que agir também, né? Tem que escolher o terreno certo, tem que o terreno semear, não cai do céu, infelizmente. Só que você tem que ir lá regar, porque não vai chover todo dia, então tu tem que estar na atuação ali, né, cara? O Cleberson falou que era só plantar, não. Uma coisa que tem muita dificuldade, assim, porque as pessoas acham que na construção civil é só comprar o terreno e alguém vai lá construir para ti e tu vai vender. Cara, tem que estar na ação, tem que estar agindo, tem que estar prospectando, comprou o terreno tem que errado, estar treinando corretores, porque o óbvio tem que ser dito. Não viu nada sobre mão de obra ainda, né? Não viu nada é só construir e vender. Cara, o empreendedorismo no geral, se o dono do negócio não agir, não ter ação, o negócio não vai. Tem uma frase que eu gosto sempre de fazer um contraponto, as pessoas falam assim, quem compra terra não erra. E eu falava assim, quem compra terra erra e erra feio. Aí eu falei, mas como é que erra assim? Eu falei o seguinte, olha, existe um outro ditado que você compra, existe o terreno certo com o projeto errado. Sim. Né? Assim como existe o projeto certo no terreno errado. Então não adianta você comprar o terreno certo e alguém vir botar o projeto errado em cima. A incorporação que não sobe, a incorporação que não vende, ou seja, você estragou um bom negócio, né? Então, assim, quem compra terra erra e tem que tomar muito cuidado. Isso acontece toda hora. A gente trabalha... E no litoral também, tá? Vou dar um exemplo aqui. Quanto loteamento a gente vê bacana, afastado... Que chama a gente para salvar. Como é que você faz? Chama a gente para salvar, é boa. O que eu mais ouço é convite, por conta de sucesso que você tem, as pessoas que têm problema, elas vêm atrás de você e falam assim, como é que vocês fizeram para vender isso aí que era quase impossível? Com a estratégia. Mas legal. Como é que você não vendeu esse negócio que está aí? Estratégia errada. Que legal. Então, e erra feio mesmo. Lá em Navegantes, não vou falar o nome, óbvio, mas existe construtoras, principalmente as menores que estão começando agora, e tem que tomar cuidado isso, porque é muito dinheiro, cara, jogado fora. Qualquer obrinha aí é R$1 milhão. Qualquer obrinha é R$1,5 milhão. E aí o cara compra um terreno longe e faz apartamento de 2 suítes com mármore, granito lindo, que veio não sei da onde.
para tentar vender por 1 milhão, mas é longe da praia, cara. 1,5 km, 3 km da praia, lá do lado da BR. Eu falo isso. Cada um vai vender, você está gastando dinheiro à toa. Mas vale 1 milhão? Eu não estou dizendo que não vale, eu estou dizendo se o cara compra. Valer, vale. Dá para ver aqui pelo acabamento que vale. Então, e aí o empresário, por ser novo no ramo, às vezes ele é um empresário muito bem sucedido em outro setor, né? Dono de uma loja de varejo, alguma coisa nesse sentido. E aí ele vai investir na construção civil para diversificar os investimentos dele, botar os ovos em outra cesta. Só que daí ele erra, cara, porque por ego ele quer fazer um alto padrão que é longe da praia. Ou ao contrário. Aí você tocou num ponto que é primordial. O ego, né, do eu sei fazer. Uma das coisas que a gente mais exercita principalmente no mercado imobiliário. O que eu sei hoje e sei para esse produto que fez e deu certo. Olha, agora no próximo eu tenho que tomar cuidado, tenho que estudar de novo, que eu posso errar. Então, quando acontece isso, sabe a coisa que eu mais encontro quando a gente fala de loteamento ou fala de construção? O nosso mercado, assim, cerca de, vou tentar colocar aqui, 90%, ele é feito de micro e médios construtores, não é dos grandes construtores. Tá? Você tem 10% só que é dos grandes construtores. A grande maioria é dos médios e dos micros construtores. Aí o que acontece? Você tem uma diferença entre construtor e incorporador. A gente fala construtor constrói e custo. Incorporador agrega valor. Então você tem que, quando você se torna construtor e incorporador, você entende um outro jogo, que é por que eu construo e me custa R$3.500 o metro quadrado, eu vendo por 10, porque tem que agregar valor aqui, só que tem um monte de serviço aqui em cima embutido, por isso que o all-in dele custa um pouco mais, não custa R$3.500, vai custar 7, mas no final tem a margem que está conservada aqui. Aí o que tem? Esse cara que você falou que é o lojista, que está cara de sucesso, o que ele faz? Às vezes ele já entende que ele não pode fazer de qualquer jeito, ele vai atrás de um construtor. E o construtor com performance, o cara que construiu o galpão, o cara que construiu uma loja, o cara que está construindo demais, tem uma empresa grande. Mas aí o ego desse cara, às vezes, porque ele fala assim, não, eu já construo. Esse negócio de apartamento, eu sei quanto é que custa, eu sei como é que vai. Só que ele não entende relacionamento com imobiliário. Ele não entende da tributação que se aplica dentro do mercado imobiliário, das vantagens e desvantagens da questão contábil que você tem. Ele não entende de ticket de apartamento, ele não entende de posicionamento comercial, de conceito de produto. E aí, às vezes, ele vai lá e faz, como você falou. Vamos fazer um apartamento de 140 metros porque é frente ao mar. Só que aí tem o preço. Você bota esse por preço, chega lá, apartamento tá de R$3 milhões e Navegantes. Tem esse público? Não, tem ali na Brava, tá? Do outro lado do mar. E sabe esses detalhezinhos que ele vai justificando? E o cara que contratou ele acredita, porque ele é um cara de sucesso que está lá. Só que no final, por que ele aceita tanto risco assim? Porque às vezes o dinheiro não é dele. Ele está focado na operação e ele fala assim, não, eu vou entrar contigo, Everton. Vamos imaginar que você fosse o dono dessa loja. O Everton vai ficar com 90% ou 80% do negócio, é seu mesmo. Eu fico só com 20%. Só que eu tinha uma taxa de administração de 15%, então meu risco é 5%. Entendeu? Da operação, então eu estou fazendo a minha obra, eu não tenho risco, você está bancando o meu custo, no final fala para você que eu sou sócio. Você que não conhece esse jogo precisa de um assessor, precisa de um mentor, precisa de alguém para orientar você como você entra nesse jogo. Não é simplesmente ir lá comprar o terreno e construir. Tem que tomar cuidado mesmo com o dinheiro, mesmo o terreno, contratando o construtor errado ou aprovando o projeto errado, não tendo assessoria certa, você pode errar. Como é que eu vi isso? É na mentoria, porque daí eu ajudo eles inclusive no projeto, para não errar mesmo. Eu já cheguei a ver projeto de alunos ali, que tipo assim, a lavanderia era maior que a sacada. Num projeto aqui em Laguna, que é outra praia, litoral, uma baita praia legal, e o cara ia fazer lavanderia maior que a sacada. Daí eu falei, não, cara, para tudo, calma, relaxa. Dá o projeto aqui, deixa eu passar uma noite com esse projeto, vou dar uma olhada para ti e vou dar meu feedback, para tu não errar, entendeu? E óbvio que a sacada tem que ser bem mais valorizada do que a lavanderia. Novo, lavanderia gourmet, pô. Só se fosse. E aí ele aceitou nossa opinião, engenheiro também, engenheiro Dilson, o nome dele. E às vezes o cara tá tão focado no operacional do negócio, ele não tá pensando na comercialização desse produto. Então, pô, tem bastante gente que erra, né, nessas áreas. Eu vejo muitos caras pequenos errando também, tanto no vertical quanto no horizontal. Tipo assim, o cara tem potencial financeiro, tanto que ele começou a fazer aquilo. Então ele compraria o próprio produto, até porque ele tem amor por aquilo, ele tem apego. Aí ele pergunta para meia dúzia de amigo e primo, pô, vou fazer isso aí, o que você acha? Aí o cara na amizade, pô, eu acho top, eu compraria.
e vem para o mercado com aquele negócio e o mercado não compraria. É isso aí. E aí ele fica aquele bata jacu na mão que vai fazer o que com aquilo? E outra coisa, falou de amizade, tem que tomar muito cuidado também, não sei se já aconteceu contigo, normalmente a gente gosta de contratar aquelas pessoas que a gente conhece, né, que tem relacionamento, e às vezes não é o melhor arquiteto, ou às vezes você cria um Frankenstein. O que é o Frankenstein? É o melhor de cada segmento para montar um produto dentro de um segmento totalmente diferente. Eu vou contratar a melhor empresa de marketing para carro, eu vou contratar a melhor empresa de projeto, de indústria. Eu vou contratar a melhor empresa de contabilidade que cuida do agronegócio. Não, mas não funciona. Eu posso falar para você na prática que não funciona. Não funciona, meu mentor? Entendeu? Não funciona de jeito nenhum, cara. Na verdade, eu nem contrato amigo também, não é por nada, mas é que a nossa amizade é de final de semana. Profissionalmente, a gente tem que ir realmente quem conhece. Eu gosto muito de ir quem conhece a cidade, né? Então, assim, não vou contratar um arquiteto, amigo meu, lá de Curitiba para fazer um projeto aqui na praia, né? Tem que ser quem conhece a cidade e corretor também, imobiliária também. É muito segmentado. Existe imobiliária que vende alto padrão, existe imobiliária que vende a área rural, existe imobiliária que vende grandes áreas para galpões. Então, cara, eu já foco, é o famoso Pareto, 80-20. Já foco em quem vende o meu tipo de produto, que é apartamento, residencial, compacto e de preferência para as imobiliárias que já sabem vender financiamento bancário. Porque o meu produto, que nem eu falei lá no início, metade do apartamento ele vai pagar para mim no decorrer da obra, a outra metade é financiamento bancário na entrega das chaves, ou recurso próprio, ou carta de crédito de consórcio. Então tem imobiliária que não gosta de vender financiamento bancário, prefere vender das construtoras que fazem direto com a construtora. Então eu já vou selecionando 80-20, sempre tem 3, lá tem mais de 70 imobiliárias na cidade. 700 corretores, que é pouco perto de Itapema, que deve ter 6 mil corretores. Eu foco lá e sempre tem 3 ou 4 que vende o prédio todo, cara. Então, na verdade, eu vou fazer uma correção. Itapema não tem 6 mil corretores, tem 6 mil, cresce. Os corretores... Que é diferente. É diferente. Uma coisa, outra coisa. Enquanto você falava isso, já abriu mais 200. É desse jeito mesmo. Tá o mercado que vende, até o porteiro vende, né? Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui é que como é um mercado muito real, né, que é tijolo e etc., e é cultural no Brasil a gente falar de investir em imóveis, parece ser um mercado muito fácil. Então entra muita gente que tira o Cresce, mas não é corretor. Assim como tem gente que vira construtor sem ser construtor, sem ser incorporador. Então tem que tomar muito cuidado, porque quando você está numa cidade que ela é próspera, que tem demanda, às vezes tu faz uma primeira incorporação, vendeu tudo, tu ganhou dinheiro, mas foi meio que, cara, vendeu, beleza. E tu pode errar também daqui a pouco na segunda obra. Eu conheço pessoas assim, coitado, mas na verdade ele mudou de cidade. Ele construiu em Navegantes, depois ele foi para Itajaí, eu acho, depois ele foi para Barra Velha e não conseguiu aprovar os projetos lá por causa da prefeitura. E cara, daí ele tomou uma ré gigante assim, de não querer fazer prédio e ter que voltar a fazer casa geminada. É nesse nível, entendeu? O cara tá fazendo prédio, já fez um, já fez dois, faturou alguns milhões e aí o cara teve que voltar, botar o pezinho no chão, fazer casa de novo. Quando eu falo casa geminada, para que todo mundo entenda, é casinha térrea, uma grudadinha com a outra, 55 metros quadrados, que tu vai vender Minha Casa Minha Vida. Mas é aí que entra a gestão e a estratégia que está além do tijolo, do custo por metro, que você falou lá atrás, para eu definir ficar em Navegantes, porque Navegantes está nesse sentido. Você poderia ter ido para a cidade vizinha, para cá, para colar, enfim. Então esse é um tipo de decisão muito estratégica. Às vezes você vai no ímpeto, toma ela no impulso, aí eu vou para lá. Por quê? Porque lá é bacana, está crescendo, mas... Você nem conhece a cidade, não conhece as imobiliárias. Não consegue aprovar, cara. Não consegue aprovar na prefeitura, porque não conhece os engenheiros, não conhece os analistas. Cara, é complicado, tá? E essa questão de conhecer as imobiliárias aumenta muito a credibilidade. Sim. Quando você conhece as imobiliárias, o dono, e
principalmente se as imobiliárias comprar ideia, às vezes compra apartamento teu, Sim. e aí tu vai criando corpo, quando tu vê, tu lança e vende tudo em 3 meses, né? Também, assim, muitas pessoas me perguntam, tá, mas é vantajoso vender tudo em 3 meses? Pode não ser vantajoso, mas dá uma aliviada na pressão gigante. Já pensa no próximo. Eu trabalho com incorporação imobiliária com patrimônio de afetação. Então eu abro um CNPJ para cada prédio. Então quando eu vendo tudo e eu tenho esse CNPJ, esse fluxo de caixa, são 80 apartamentos, então são 80 boletos mensais de R$ 2.500. Então eu tenho um fluxo. O que isso significa para mim? Essa obra, ela está se tocando sozinha, eu vou para o próximo, que nem o Cleberson falou. Então eu já vou procurar a próxima permuta, já vou conhecer o permutante, já vou aprovar projeto, já vou fazer outra incorporação imobiliária e vou vender de novo. E aqui eu tirei a pressão de ter que vender aqui. Está vendido já. Agora é só ver o lucro, entregar a obra e ver o lucro. Me permita fazer uma observação aí dentro de uma consultoria para o nosso cliente aqui. Aí entra que mentoria que o pessoal está tendo nesse episódio? Aí entra o que eu falei para você com relação às orientações dos nossos clientes, que é o quê? Nessa análise, se for o primeiro projeto, vende tudo. Mas a partir do momento que é o terceiro projeto, você sabe que está performando desse jeito, você pode optar. Você colocar 10, 15% da unidade, sim, deixar no estoque da consultora para poder, no final, ela realizar e fazer um caixa no desligamento dessas unidades que ela consegue vender valorizado depois, porque não vai ter oferta mais do produto. Pode ser uma opção. Ou você pode fazer também aquele arcabouço de falar assim, não, o terra é meu. Eu vou criar, a partir do terceiro, quarto prédio, eu falei assim, não, todos os prédios que eu estou fazendo está tendo performance, estou vendendo 70%, 80% e o restante até a entrega já está indo embora, eu vou ficar com o térreo. Por quê? A construtora pode ir criando em cada empreendimento lastro, porque é uma vantagem que se tem dentro desse nosso mercado. A gente cria negócios dentro dos nossos negócios. Então, por exemplo, eu posso criar os prédios, você tem esse prédio. A lavanderia de quem? Ué, é uma franquia, mas quem que é o franqueado? Pode ser um negócio verticalizado dentro da sua cadeia. A ferramentaria, o mini mercado, tudo que tem na operação. Eu oriento os clientes hoje, crio uma hold. Você tem a hold patrimonialista, tem uma hold financeira. A hold financeira é que entra no equity das empresas que é sua, outra patrimonialista que é dono do prédio. Ao que a incorporadora terminou, essa hold também financiava a incorporação, ela sai no balanço contábil com a distribuição do lucro da incorporação que ela participou, desproporcional. Então ela sai com um ativo térreo. Então tem um imóvel lá. Essa hold que é financeira, ela adquiriu as franquias e botou na hold térreo aqui. Ou seja, gerou negócios dentro da operação. Agora imagina, daqui a 20 anos o que você tem? 2, 3, 4 empresas com vários modelos e de repente você tem aqui uma unidade de investimento e participação que tem equity de 5, 6, 7 torres aí que está gerando renda, que é para a sua empresa. E tem patrimônio aqui que é da família. E a construtora ainda tem o estoque, se ela tiver o estoque dentro da construtora. Então você tem 3 empresas de negócio protegendo dentro da operação. Aí eu estou dando uma orientação aqui para quem já está na área de incorporação, para quem já está na área de construção, entender que a gente cria um negócio e de repente esse negócio vira um ecossistema. Você teve com o Ale lá, você sabe que a inteligência dele é o ecossistema, o que ele criou. A partir da da Vitacom, ele olhou para a Vitacom e falou assim, opa, tem um negócio aqui dentro do meu negócio, que é, eu parei de vender o prédio, né, o que ele chama de hardware, e comecei a entender que eu tinha um software aqui e que esse software podia ser multiplicado. Então ele começou a vender o software inicial, que era investimento. Eu vou vender isso aqui como investimento, pegando o que o mercado já tinha enxergado nele. Agora, eu vou vender o investimento e vou vender a renda desse investimento em uma empresa que faz a gestão dessa renda aqui. E começou a plugar várias outras operações. Então, o que mais a gente cria, essa é a provocação, dentro dos nossos empreendimentos, que a gente pode explorar e não está explorando. Fica a dica. Pessoal, infelizmente, nós vamos precisar encerrar a mentoria de hoje. Mas olha, isso é só uma provocação que eu acho que a gente tem que ter um outro encontro desse aqui, hein? Ficou legal, já né? viu que deu match, né? É, deu boa, ficou legal. Ficou bom pra caramba. Gostei também. Já tá lançado aí, o Beto vai colocar no ar o link da nossa mentoria. Cara, esse episódio aqui disruptivo, pessoal, da incorporação, da construção aí. O que surgiu de informação e ideia aqui, gente, foi muito bom. Bom, queria que você deixasse então, Everton, uma mensagem para o mercado, principalmente o seu mercado, dos pequenos, médios incorporadores, uma mensagem para esse pessoal aí que está meio perdido.
A minha mensagem pro pequeno, médio incorporador, cara, é perder o medo. Eu passei por um momento que eu tive medo. É bem assustador, assim, você tá fazendo um prédiozinho menor de 10 milhões, de repente você tem um bicho de 50 milhões na tua mão e tu tem que entregar, tá vendido, agora tu tem que entregar. Então, a minha mensagem é essa, perde o medo, mas claro, faz com o pé no chão, com clareza do que você tá fazendo, né, cara? Se for preciso, estuda, mexe tudo de novo, começa de novo, mexe os palitos, conhece gente, faz o network necessário, mas não fica com medo de crescer, porque quem não tá crescendo, tá estagnado, na verdade tá diminuindo. Então a minha mensagem é para realmente perder o medo e se precisar da minha ajuda, eu estou à disposição aí para ajudar a crescer esse mercado, que eu adoro o que eu faço. Né? Everton, queria te agradecer, Obrigado. Cara, pelo teu tempo. Foi bem legal. Queria agradecer, né, sábado à tarde, cidade de praia, a gente sabe como é que é. Queria agradecer pelo teu tempo, pela tua dedicação, pela aula que você deu aqui hoje de empreendedorismo no ramo da incorporação. Valeu, obrigado, Renato. Obrigado, Kleber. Estamos juntos. Estou à disposição, tá? Vamos trocar figurinha. Boa. E se você assistiu... Bom, nós vamos disputar aqui agora. Vai, ímpar. Vai, dois, por favor, primeiro. Não, agora você. Não, os mais velhos primeiro. Então, se você gostou desse episódio, a primeira coisa que eu vou te pedir é o seguinte, faz o seguinte, vai aí, bota um arroba e marca um amigo que precisa ouvir. Principalmente se esse amigo for da área de construção ou incorporação. Né? Curte, compartilha esse vídeo e não deixa de deixar os seus comentários, que é importante para a gente entender como você está percebendo esse material que a gente está produzindo. Não deixa de deixar, foi muito bom. Mas a gente se vê daqui uma semana com mais um conteúdo inédito com mais um episódio inédito do conteúdo Mobcast. Queria agradecer mais uma vez todos os patrocinadores que tornaram isso possível. Não? Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. E agradecer mais uma vez o Everton aí e espero em breve a gente estar junto novamente aqui. Obrigado, valeu junto. Pessoal, até semana que vem. Um abraço. Eu sou Cibele Scremin, corretora de imóveis desde 2012. E como você, conheço a rotina e os desafios da nossa profissão. Hoje, mais de 90% das pesquisas começam na internet. E estarmos online é essencial. Eu uso e recomendo o Tecmob por ser uma empresa dedicada ao mercado imobiliário. É muito fácil de usar, tanto para mim quanto para os meus clientes que sempre elogiam bastante, pois eles conseguem encontrar os imóveis com facilidade. Além disso, é bonito tanto no computador quanto no celular. Um outro detalhe é que eu mesma cadastro os meus imóveis. Coloco fotos, faço minhas interações, tudo de uma forma muito simples. E eles já entram e saem automaticamente dos portais sem eu precisar recadastrar ou remover. Um outro ponto muito importante é que a agenda dele é integrada com a do meu celular. Isso auxilia muito na minha organização. E diretamente do meu site, o cliente consegue me chamar no WhatsApp, viabilizando o nosso primeiro contato. Enfim, das várias opções que eu testei, o Tecmob foi o que melhor me atendeu. E eu convido você também a conhecer o Tecmob. Em 2018, a AP11 iniciou uma jornada no mercado imobiliário. Em 2021, se uniu ao Santander. Em 2023, tornou-se uma impulsionadora de empreendedores imobiliários. Junte-se à AP11 e transforme o setor imobiliário.